Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de dar um like nesse vídeo caso você goste do conteúdo dele. Bom, nós temos aqui uma questão que faz parte da nossa série Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre este curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Olha o que diz a nossa questão. Calcule o número de mols de uma solução de 2 litros de solução em uma concentração de 0,001 mol por litro. A gente vai fazer o cálculo do número de mols aqui utilizando duas formas diferentes, tá? A primeira forma que a gente vai fazer é utilizando uma fórmula e depois a gente vai fazer por regra de 3. Mas antes da gente ver qual fórmula a gente vai utilizar, a gente tem que ver tudo que a gente tem na questão. A gente tem, calcule o número de mols. Então, dentro da nossa fórmula, tem que ter número de mols, tá? Tem que ter a quantidade de matéria ali. A gente tem 2 litros. 2 litros, litro é a unidade de medida que a gente tem de volume. Então, nós temos aqui um volume também, tá? A nossa fórmula vai ter que ter volume. Eu tenho aqui uma concentração e essa concentração é chamada de concentração molar. A gente vai colocar aqui o nome dela como sendo molaridade, que é um nome que a gente dá para concentração molar, tá? A fórmula que a gente vai usar é a fórmula da molaridade, que diz que molaridade é igual a número de mols dividido pelo volume. Observe que na fórmula nós temos tanto a molaridade, quanto o número de mols, quanto o volume. Agora a gente tem que focar, já que a gente está numa fórmula, nas unidades de medida. Na unidade de medida que a gente tem de molaridade, nós temos aqui mol por litro. Olha só, então deste lado do sinal de igual, você tem a unidade de medida mol por litro. Do outro lado do igual, você tem que ter a mesma coisa. O N aqui ele é medido em número de mols, então está aqui mol, ok. O volume foi passado à unidade de litros? Ah, maravilha! Então, eu tenho mol por litro do lado direito e do lado esquerdo da igualdade. Ah, professor, mas sempre tem que ser igual? Tem, porque não tem uma igualdade aqui? Então, tem que ser igual. O que você tem de um lado da equação precisa ser igual ao que você tem do outro lado da equação, inclusive nas unidades de medida. Então, a fórmula que a gente vai utilizar é a fórmula da concentração molar, também chamada de molaridade. Mas não vai ser dessa forma que a gente vai mexer com ela. Porque eu quero descobrir o número de mols e ele que precisa ficar isolado. Para o número de mols ficar isolado, você vai passar o volume para o outro lado da equação. Porque o volume está sendo dividido pelo número de mols, ele vai passar para o outro lado da equação fazendo uma operação matemática inversa da divisão, que é a multiplicação. Aí você vai ter concentração molar vezes volume, que é igual ao número de mols. É com essa fórmula que a gente vai trabalhar. Ou o inverso dela, né, que diz que o número de mols é concentração molar vezes volume. Eu vou mexer com essa daqui. Ah, professor, por que não mexe na de cima? Não dá na mesma? Dá, só que a maioria das pessoas preferem que a incógnita, que no caso é o número de mols, fique do lado esquerdo, porque foram acostumados assim desde a infância. Então, a gente vai deixar aqui a incógnita do lado esquerdo. Claro que você poderia estar utilizando a fórmula desse jeito aqui também, que dá na mesma, ok? Só invertir os termos dessa equação. Você vai pegar aqui os valores que você tem, né? Que é o volume, 2 litros, e a concentração, 0,001. Então, você vai ter número de mols é igual a 0,001 mol por litro, vezes 2 litros. O litro vai cortar com litro e você vai fazer a multiplicação entre 0,01 e o número 2, que vai dar 0,002, né? Então, você vai ter aqui número de mols igual a 0,002 mol. Observe que como as unidades de litro se cortaram de cima e de baixo, só ficou a unidade de mol que estava aqui em cima. Então, você ficou com 0,002 mols nessa solução. E pronto. Essa é a resposta da nossa questão. Esse é o nosso número de mols. A gente já terminou por aqui o exercício. Mas como eu havia dito no início, eu ia mostrar duas formas diferentes de vocês calcularem o número de mols, né? Uma é pela fórmula que a gente acabou de utilizar, que é a fórmula da molaridade. Vamos até escrever aqui, utilizamos a fórmula. Agora a gente vai fazer por regra de 3.
No caso da regra de 3, vai ser bem simples também. Regra de 3. Você vai pegar os dados que você tinha. Olha só, um dos dados era a concentração, mol por litro, né? Aí você vai vir aqui embaixo e vai fazer o seguinte, você vai dizer que você tem 0,001 mol para cada 1 litro, porque é justamente o que diz mol por litro, é mol para cada litro. Como o exercício mesmo falou que a gente tem 2 litros de solução, a gente quer saber qual que vai ser o número de mols que a gente vai ter aí do nosso soluto. A gente tem aqui o número de mols do nosso soluto e aqui nós temos os volumes da nossa solução. Tá? Então aqui é 1 litro de solução, aqui embaixo nós temos 2 litros de solução também. E ali onde a gente está falando dos nossos números de mols, né, nossa quantidade de matéria, é do nosso soluto. A gente vai fazer a multiplicação cruzada aqui, ó, o 2 vai multiplicar por 0,001 e o x vai multiplicar por 1. Aí você vai ter x vezes 1 igual a 2 vezes 0,001. X vezes 1 é igual a x, 2 vezes 0,001 vai ser 0,002. Então, você vai ter 0,002 mol de soluto nessa solução. E pronto, terminamos por aqui também a resolução desta questão, só que agora fazendo por regra de 3. Então, esses são dois métodos distintos, né? Mas que você pode estar sempre utilizando. Eu considero a regra de 3 mais simples pelo fato de que você pode não ter que decorar a fórmula. Mas para você conseguir fazer regra de 3, você tem que entender bem a matéria. Você entender que isso aqui é de soluto para cada litro de solução. Tá? E está implicitamente a regra de 3 e a fórmula, elas estão relacionadas uma com a outra. Tá? Porque é justamente o que diz aqui, ó, esse número de mols que nós temos aqui, ele é o número de mols do soluto para cada volume da solução. Então, elas têm uma relação bem próxima uma da outra, mesmo que na maioria dos casos a gente acabe não percebendo, tá? Bom, mas é isso, nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que tenha compreendido passo a passo a resolução desta questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.